Nessa noite, quero ministrar uma palavra ao seu coração, cujo tema é: como acalmar o coração. Como acalmar o coração. Em tempos em que o coração anda tão turbado, tão agitado, Deus nos traz uma palavra sobre como acalmar o coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler o primeiro verso e vamos ler o verso 27. João, capítulo 14, verso 1, depois verso 27. Você pode acompanhar aí na nossa projeção. Diz assim a palavra de Deus: não se perturbe o coração de vocês. Palavras de Jesus aos seus discípulos. Credes em Deus, credes também em mim. Verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Por 2 vezes nesse texto, Jesus diz aos seus discípulos para eles não se perturbarem. No verso 1 ele diz: não se perturbe o coração de vocês. No verso 27 ele diz: não se perturbem os seus corações. E deixa eu dizer uma coisa: se é Jesus quem está falando, então nós podemos acreditar. Se é Jesus que está dizendo que a gente não precisa estar com o coração perturbado, então nós podemos acreditar. Às vezes nós somos tão fáceis em acreditar aquilo que as pessoas que são falíveis nos dizem, e temos tanta dificuldade de acreditar e de tomar posse sobre aquilo que Jesus nos diz. E geralmente aquilo que as pessoas dizem, algumas têm até um dom especial de trazer tristeza ao nosso coração. Às vezes só libera a palavra que faz com que o nosso coração se perturbe ainda mais. Mas sabe o que acontece? A gente toma posse dessas palavras que são ditas. Mas nessa noite Jesus começa dizendo para os seus discípulos o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. E se é Jesus quem fala, você pode acreditar. E você pode dizer assim: mas pastor, mas como não deixar o coração perturbado nesses dias que eu estou vivendo? Nós vamos encontrar no texto os segredos para acalmar o nosso coração. E eu pergunto: quem nunca passou por momentos onde percebeu que o seu coração estava inquieto? Quem nunca viveu uma inquietude no coração? O engraçado é que muitas pessoas vivem assim constantemente, dia após dia, com seus corações inquietos, o coração sempre agitado, com a sensação de que algo sempre está apertando. Isso não é natural, porque Deus não nos criou para viver com o nosso coração agitado, inquieto, apertado. Porque quando lemos a sua palavra, nós encontramos consolo, força, vigor, renovação. Deus não criou você para viver com esse coração inquieto em todo o tempo. Deus não criou você para viver com esse coração turbado o tempo todo. Deus criou você para viver em paz. Porque no verso 27 ele diz aos seus discípulos: deixo para vocês a minha paz. A minha paz dou para vocês. Você se considera uma pessoa com coração inquieto? Quantas e quantas vezes deitamos a nossa cabeça no travesseiro, mas o sono parece fugir, dando lugar a pensamentos que geram ansiedade, inquietude. Algumas pessoas chegam a ser dominadas pela inquietação de seus corações. Isso é tão nítido que às vezes a gente olha para a pessoa e percebe que aquela pessoa está constantemente vivendo um tempo de coração turbado. Existem pessoas que se habituaram a viver uma vida inquieta, nem mesmo imaginam que possa existir uma vida diferente para elas. Mas eu quero repetir que não é esta a vida que Deus tem para mim e a vida que Deus tem para você. A vida que Deus promete é vida abundante, é vida plena, é vida satisfeita.
Jesus também disse assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele diz algo interessante, ele diz assim: mas eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham com abundância, e a tenham com plenitude. E ainda que a gente passe por momentos difíceis nessa vida, e ainda que a gente passe por ventos contrários, e ainda que a gente passe por tempos onde há pessoas na nossa família que estão sofrendo uma enfermidade incurável, e ainda que a gente passe por tantas situações adversas, a palavra de Deus nos adverte, nos ensina, e ela determina que nós podemos viver uma vida em paz. Porque a paz que Jesus oferece não é a cessação de problemas, mas é o reconhecimento de que Deus está conosco, mesmo quando os ventos contrários da vida insistem em bater contra o nosso barco. Essa é a certeza que tenho. Essa é a certeza que tenho de que o meu coração pode estar em calma, ainda que as notícias sejam ruins. Eu nem sei quanto foi o jogo do Botafogo, mas se a notícia for ruim, ainda que o Botafogo perca e fique pertinho da segunda divisão, o meu coração está em paz. Segurou essa aí? Obrigado pela informação. Agora é que o coração está mais em paz ainda. Eu fico observando pessoas que têm passado por vales profundos, mas não perdem a paz. Porque não são as circunstâncias adversas da vida que determinam a realidade daquilo que estamos vivendo. Interessante que quando Jesus fala sobre paz, ele diz assim: a paz que eu dou para vocês, ela excede a todo entendimento. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós que nós não somos capazes de entender que é possível viver dias de paz, mesmo passando por vales profundos. Tiago diz uma coisa interessante, e que para nós é uma antítese, e que para nós é algo completamente contrário. Tiago vai dizer assim: tende por motivo de grande alegria ao passardes por diversas provações. E eu fico pensando, como é que Tiago escreve um negócio desse? Tende por motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Na verdade, quando nós lemos o texto, quando nós lemos o contexto, quando nós buscamos a orientação lá no original, nós vemos que esse aspecto ele aumenta. E na verdade o texto não diz que nós precisamos nos alegrar com as dificuldades, mas o texto diz que nós podemos ter alegria no meio da dificuldade. Porque não é a dificuldade que vai dominar a nossa vida, não é a provação que vai dominar a nossa vida, mas no meio da provação nós sabemos quem é o Senhor da nossa vida, e por isso temos alegria, porque sabemos que Ele está presente. Aleluia! Podemos perceber através da Bíblia que Deus tem interesse em nosso coração, e esse é um dos motivos porque Ele sabe que se o nosso coração estiver nele, a nossa vida será completamente diferente. Eu pergunto, como é que está o seu coração? O que tem agitado aí o seu coração? O que você considera necessário para ter um coração em paz? O que você acha que é preciso fazer para acalmar o seu coração turbado? No texto que nós lemos, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Os seus discípulos deviam estar agitados com as notícias que Jesus acabara de dizer a eles sobre traição, sobre negação e sobre partida. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani. Aquela era a quinta-feira do suor de sangue. Aquela era a quinta-feira da traição do Judas, da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão de Jesus. E diante de tudo isso, os seus discípulos ficam com o coração turbado, com o coração inquieto, dizendo: o que é que nós vamos fazer agora? A alma deles está inquieta. E é exatamente nesse contexto que Jesus se levanta então como um terapeuta da alma.
a fim de confortá-los e trazer calma aos seus corações. Então, nesse texto, e durante todo o capítulo 14 de João, nós podemos aprender com Jesus o segredo para acalmar o coração. Jesus é o único que tem o segredo para acalmar o nosso coração. Em primeiro lugar, eu aprendo que para acalmar o coração, creia em Jesus, apesar das circunstâncias. Creia em Jesus, apesar das circunstâncias. O verso 1, ele vai falar isso. A notícia que os discípulos receberam trouxe inquietação, trouxe agitação. Os seus corações ficaram turbados. Então Jesus disse o seguinte para eles: meus filhos, não se perturbe o coração de vocês. Credes em Deus, credes também em mim. A palavra credes, ela é um imperativo verbal que no original significa o seguinte: continuem crendo em mim. Continuem crendo em mim. Dias difíceis virão, meus discípulos. Dias complicados virão. Problemas virão, perseguições, traições. Eu serei preso, serei morto. Mas continuem crendo em mim. Apesar de todas as circunstâncias adversas, eu digo uma coisa para vocês: continuem crendo em mim. Ele vai dizer assim: credes em Deus. Por quê? Porque a perspectiva do coração dos discípulos naquele momento era que só Deus poderia fazer algo pela vida deles. Mas Jesus completa dizendo assim: credes também em mim. Jesus estava dizendo assim: eu e o Pai somos um. Eu também sou Deus. Então, continuem crendo em mim. Jesus conforta os seus discípulos dizendo que da mesma maneira como eles deveriam continuar crendo em Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza, como o seu consolo, como o seu conforto, eles deveriam continuar crendo nele também. Sabe o que Jesus revela aqui nesse texto? Jesus revela a sua divindade. Ele diz assim: eu também sou Deus. Eu também posso fazer. Eu também tenho poder. Crer em Jesus, apesar das circunstâncias, é descansar no seu poder, é descansar na sua sabedoria, é descansar na sua providência, na sua bondade, no seu amor e no seu cuidado. Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas eu gosto muito do verso anterior, que ele diz assim: portanto, se humilhem debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele, só lança sobre ele a ansiedade quem é capaz de se humilhar debaixo da potente mão dele. E se você se humilha debaixo da potente mão de Deus, você pode lançar sobre ele a sua ansiedade e ter a certeza de que ele está cuidando de você. Você pode crer em Jesus e deve crer em Jesus apesar das dificuldades. E se eu for enumerar aqui, eu contaria diversas experiências de pessoas, inclusive eu, que atravessaram vales profundos, outras que estão atravessando vales profundos, mas que decidiram, no meio dos vales profundos, crer em Deus apesar das circunstâncias, crer em Jesus apesar das circunstâncias, e hoje estão vivendo um tempo de paz. Porque é assim que a gente acalma o nosso coração. E se Deus ainda o mantém vivo, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Se Ele o trouxe aqui nessa noite, é porque Ele tem um plano para você. E que apesar de toda a dificuldade que você tem vivido, Ele diz a você o mesmo que Jesus disse aos seus discípulos: não se perturbe o seu coração. Credes em Deus, crede também em mim. As crises vêm, os problemas aparecem, as tempestades ameaçam, a má notícia chega, os ventos contrários conspiram contra nós, mas mesmo assim é preciso continuar crendo em Jesus, porque a fé olha para Jesus
e não para as circunstâncias adversas. Portanto, se você deseja acalmar o seu coração, o melhor remédio é crer em Jesus, ainda que as circunstâncias ao seu redor sejam circunstâncias completamente desfavoráveis. Alguém disse que a fé em Jesus é o melhor remédio para o coração turbado. Nessa noite Deus está dizendo a você, está sentadinho aí, cujo coração está turbado. Você não precisa ficar assim. Creia em mim, apesar das circunstâncias adversas. Em segundo lugar, para acalmar o coração, receba o consolo do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte, no mesmo capítulo, Jesus dizendo: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Em outras traduções, outro consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Aleluia. Jesus diz aos seus discípulos que subiria para o Pai, mas que enviaria o Espírito Santo para consolá-los em suas angústias, mas também para guiá-los em toda a verdade. Ele diz o seguinte: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador para estar com vocês. E é muito interessante porque a expressão outro consolador significa no original outro consolador do mesmo tipo que o primeiro. Vemos aqui nesse texto a ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O texto nos sugere que o primeiro consolador foi Jesus, e que o Espírito Santo seria um consolador que permaneceria para sempre com seus discípulos, totalmente semelhante a Jesus. Jesus subiria para o Pai, mas não deixaria os seus discípulos de qualquer maneira. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não deixa você de qualquer maneira. É você quem decide ficar do jeito que está. Ele é um Deus que de Gênesis a Apocalipse corre atrás do ser humano. Leia a palavra e você verá. Um Deus que nunca desistiu de ninguém. Um Deus que está desesperadamente correndo atrás de cada um de nós. Por quê? Porque a sua palavra diz que Deus quer que todos se salvem, que todos cheguem à salvação. E é por isso que Ele está correndo desesperadamente atrás de você. E nessa noite Ele está dizendo: meu filho, você não precisa ficar com seu coração inquieto. Porque se você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é consolador. Ele vai consolar você em todos os seus momentos. Ele vai estar com você dia após dia. Quando Jesus não estivesse mais com os seus discípulos fisicamente, o Espírito Santo seria o companheiro constante para guiá-los, ajudá-los e capacitá-los em todos os momentos. É esse Espírito Santo que está disponível para acalmar o seu coração nos momentos mais turbados da sua vida. Você pode dizer: Espírito Santo, consola o meu coração, me encoraja, me ensina. Eu sei que o Senhor está aqui. De fato, o Espírito Santo, ele é semelhante a Jesus. O Espírito Santo é Deus, com os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ele é o consolador permanente dos discípulos. Ele daria a eles consolo, direção e poder. Nas horas mais amargas, Ele daria consolo. Nas horas mais confusas, Ele daria direção. Nas horas mais cruciais, Ele daria poder. Pastor, eu não creio em nada disso. Mas eu lamento dizer a você que isso é uma questão de fé. Ou você crê, ou não.
Talvez você já tenha experimentado de tudo nessa vida tentando acalmar o seu coração. E eu quero dizer que realmente você não vai encontrar em outra pessoa a não ser em Jesus o consolo e o remédio para esse coração turbado. Talvez você já tenha procurado em remédios até, ou em tantas outras coisas. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer assim: meu filho, eu sei que você tem me deixado de lado, eu sei que você não tem me dado confiança, mas eu estou aqui para liberar sobre você o mesmo que eu liberei sobre os discípulos do passado. Eu estou aqui para trazer calma para o seu coração turbado, e só eu sei fazer isso com excelência. Só eu sei fazer isso, porque fui eu quem criei você. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Aliás, eu acho que nós nem nos conhecemos, mas Deus nos conhece no profundo do nosso ser, onde a nossa mente não é capaz de penetrar, Ele penetra. E diz assim: você não precisa ficar com o coração agitado, porque eu estou aqui. Creia em Jesus, apesar das circunstâncias. Receba o consolo do Espírito Santo para os dias amargos da vida. O coração se acalma ao saber que o Espírito Santo está trabalhando para encorajar, dirigir, empoderar, confortar e consolar nos dias de aflição. Em terceiro e último lugar, para acalmar o coração, desfrute da paz que Jesus oferece. Em primeiro lugar, creia em Jesus, apesar das circunstâncias. Receba o consolo do Espírito Santo e desfrute da paz que Jesus oferece. O que eu vejo de muito interessante na palavra de Deus é que ela tem tudo o que nós precisamos para viver uma vida plena, mas nós não tomamos posse disso e nem desfrutamos disso. Como é bom você experimentar uma comida gostosa, que alguém disse assim: olha, vai lá, que é certo que você vai comer uma comida gostosa. Você vai lá, experimenta e percebe que aquela comida é gostosa. Sabe o que é isso? Isso é desfrutar da indicação de que algo é gostoso. Vai lá e passe 7 dias em Fortaleza. Que semana gostosa, desfrutando. Mas se eu poderia ter dito não, poderia não vou. Eu poderia não comer a comida gostosa e não saberia o sabor dela. Você nunca saberá que Jesus tem a paz para o seu coração até que você experimente dele. Você pode me ouvir falar sobre a paz que eu desfrutei, mas você não pode viver a minha experiência. Você é quem precisa desfrutar da paz que Jesus oferece. E digo uma coisa: Jesus não vai dar paz a você, Ele já deu. É só você tomar posse. É só você acreditar que isso é verdade. Eu tenho visto a transformação de tantas pessoas que chegaram aqui nesse lugar com o coração inquieto, coração enturbado, coração agitado, mas decidiram entregar a vida para Jesus, receber o consolo do Espírito Santo, e hoje, apesar de todas as circunstâncias adversas, estão desfrutando da paz que Jesus oferece. Jesus vai falar para os seus discípulos: deixo-lhes a paz, é a minha paz lhes dou. Não estou dando a paz de outra pessoa, não, estou dando a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus vai para o Pai, mas deixa com os seus discípulos a sua paz. Aqui Jesus usa a palavra shalom, a mesma que foi usada para saudar os seus discípulos após a ressurreição.
Essa paz, ela não significa ausência de problemas, mas serenidade e tranquilidade em face das grandes dificuldades da vida. No entanto, esta paz que Jesus deseja que você desfrute, ela tem algumas características especiais. Primeiro, ela é uma dádiva, é um presente, é um dom. Jesus disse: deixo-vos. Ele não disse: vos dou. Jesus disse: deixo-vos, vos dou a paz. Não temos paz naturalmente, não podemos encontrá-la no mundo, não podemos comprá-la, não podemos oferecê-la, porque a paz é um presente de Deus, a paz é um presente de Jesus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e não ter a paz, porque ela não pode ser comprada. Jesus é quem oferece paz. Mas também essa paz, ela é uma paz exclusiva. Jesus disse: a minha paz. Só Jesus a tem, e somente Ele pode oferecê-la. É uma paz divina, uma paz sobrenatural, uma paz que excede todo entendimento. Mas também é uma paz inigualável, não se pode comparar. Jesus disse: não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo tenta dizer para vocês que é capaz de dar paz, mas não é. Não há como comparar a paz que o mundo oferece com a paz que eu ofereço. A paz de Jesus é uma paz inigualável. O mundo só pode oferecer uma paz passageira, instável, enganosa, mas a paz de Jesus, ela é inigualável, é permanente, é estável e é verdadeira. Mas também a paz de Jesus é uma paz medicinal, porque ela cura o coração agitado e inquieto. Por que não experimentar essa paz? Você que já tem experimentado de tanta coisa, por que não fazer um teste? Jesus Cristo, ao pronunciar essas palavras, revelou aos seus discípulos que se encontravam tristes, ansiosos e até mesmo desesperados por causa das circunstâncias que eles estavam enfrentando, que a paz que Ele nos garante é a verdadeira paz. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus é o príncipe da paz. O príncipe da paz está neste lugar. Aleluia! E o que é que você vai fazer com essa paz que Jesus oferece? Decida hoje então desfrutar da paz que somente Jesus Cristo pode oferecer ao seu coração inquieto, turbado e agitado. Muitas situações na nossa vida podem nos levar a ter um coração turbado, inquieto, agitado, preocupado. Mas independente de qualquer problema ou luta que se levante, Jesus é o único remédio que pode acalmar o seu coração. Eu gostaria que você pudesse ficar em pé, por gentileza. E ainda dentro do capítulo 14 de João, quero ler até o verso 6, numa outra versão, que diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai.
Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Você deseja acalmar o seu coração? Então essa é a noite que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Essa é a noite em que você precisa crer em Jesus apesar das circunstâncias adversas. Essa é a noite em que você precisa receber o consolo do Espírito Santo de Deus. Essa é a noite em que você precisa desfrutar da paz que somente Jesus pode oferecer a você. E eu pergunto, o que é que você quer fazer de Jesus nessa noite? A palavra de Deus é clara em dizer que só Jesus é quem pode trazer paz para o coração agitado. Quantos que nessa noite receberam essa palavra? Quantos que chegaram aqui com o coração agitado, mas que receberam essa palavra de Deus e querem que eu ore por você? Deixa o seu lugar vir aqui à frente. Pastor, eu quero que o Senhor ore por mim. Eu cheguei aqui com o coração turbado, com o coração inquieto, mas o Espírito Santo já trouxe o consolo e eu quero desfrutar dessa paz. Deixa o seu lugar vir aqui. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Você não precisa sair desse lugar com seu coração agitado novamente. Você não precisa sair desse lugar com seu coração inquieto, com seu coração amargurado, porque Deus está ministrando sobre a sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Você não precisa sair daqui da mesma forma como você entrou. Deus quer fazer com que você saia desse lugar com o coração transformado, com o coração aliviado, com o coração quieto, com o coração calmo, com o coração tranquilo. Ele está nesse lugar. Pode chegar para cá, por favor. Ele está nesse lugar para transformar a realidade do seu coração turbado num tempo de paz que você nunca viveu, num tempo de paz que você nunca experimentou. Não é você quem quer ter o coração acalmado, é Deus quem quer acalmar o seu coração. É Deus quem quer fazer, aleluia. É Deus quem quer transformar a realidade da sua vida.